Há muito tempo atrás eu havia comentado que eu tinha começado o mangá Beck e eu finalmente terminei e eu estou aqui para fazer a minha review, o que eu achei desse mangá que é maravilhoso. É um mangá que eu acho assim, todo mundo deveria ler, e essa indicação, essa recomendação de leitura, ela já havia aqui na minha vida há bastante tempo, né? Muitas pessoas comentavam, leia Beck, ou assista Beck, você tem que conhecer Beck, você vai gostar de Beck. Há muito tempo, né, Beck já fazia parte, mas eu nunca tinha dado de fato a real atenção. E enfim, esse ano eu decidi ler o mangá, eu preferi ler o mangá, tá, do que assistir o anime. Tem uma adaptação em anime, eu vi ali uns 2 ou 3 episódios só pra ver basicamente como que era a fidelidade com o mangá, e é bem fiel até onde eu vi, tá? Eu decidi partir para o mangá, porque eu já comentei diversas vezes aqui, mais uma vez reiterando, eu prefiro o mangá, tá bom? Eu li os 34 volumes do mangá do Haruhi Sakuichi, e cara, sinceramente, que mangá intenso, que mangá interessante. Claro, é sobre música, tá? Então tem aquela questão de como é que você sabe a música, como é que você sente o negócio ali, sendo que é papel. Então tem um pouco disso, mas quem lê, né, quem lê o Beck, ou quem lê mangás desse tipo, né, como K-On!, né, K-On!, não sei como é que se pronuncia, ou Bot the Rock, por exemplo, então, se bem que tem um anime também desses dois, né, mas enfim, quem leu esses mangás sabe que dá pra tu sentir, tem um feeling ali que tu consegue, né, sentir ali dos personagens, do momento, da música que eles estão tocando, tem algumas referências musicais também, enfim, tem muita coisa, e hoje eu quero comentar de fato, não sobre tudo, porque tem bastante coisa pra comentar, então tem os detalhes, mas eu não quero comentar sobre esses pormenores, eu quero tratar de uma forma mais macro, né, mais ampla, toda a história, toda a narrativa de Beck. Então, sem mais delongas, vamos comentar aqui a minha experiência e do que se trata a história de Beck. A gente começa Beck com o Koyuki. O Koyuki é o nosso protagonista. Nós temos 5 integrantes ali, que são os personagens principais da história, que são os personagens que compõem o Beck, a banda Beck, né? Que também é o nome do cachorro de um dos integrantes da banda. Mas vamos nos ater aqui, primeiramente, ao Koyuki. A gente começa a história de Beck sendo introduzidos ao Koyuki, porque basicamente a história começa a girar em torno dele, e de certa forma também termina em torno dele, porque basicamente tudo que acontece dentro do Beck e em todas as relações internas ali ou externas relacionadas à banda, parte diretamente do Koyuki. Então ele faz parte de tudo, basicamente. E no início, né, a gente tem um grande desenvolvimento de personagem do Koyuki, que é um personagem muito legal. Não somente o Koyuki, ele é um personagem cativante, como todos os personagens do Beck, pelo menos os principais, e até aqueles secundários também, eles são personagens cativantes, porque cada um deles recebe um grande desenvolvimento pelo autor, o que é uma coisa maravilhosa. Então a gente começa com um personagem e a gente termina com ele com uma roupagem totalmente diferente, né? Com uma ótica diferente, né? Aquela questão de ele começa com uma visão acerca da vida e no final a interpretação é completamente diferente, né? Por conta de todas as experiências que ele vivenciou, de todas as pessoas que ele conheceu. O importante é a jornada, né? A jornada que faz a diferença na vida e tudo mais. Aquela coisa. Então, basicamente, a gente começa com o Koyuki. O ponto principal é que o Koyuki é um daqueles jovens que está perdido na vida, sem um propósito. E qual jovem hoje em dia não é assim? E essa questão do sem propósito, dele não encontrar o que fazer da vida, de não saber exatamente o que ele quer, ou aonde ele pode chegar, o que ele quer alcançar, ele não sabe o que almejar, então ele é um cara, ele é um jovem absolutamente sem nenhum preparo e sem objetivo nenhum, tá só vagando ali pelo ensino médio, e isso muda drasticamente no período em que ele conhece um cara chamado Ryosuke, Rei Ryosuke. Antes do Ryosuke aparecer, a gente tinha uma apresentação do Koyuki com uma interação, uma relação um pouco limitada com o mundo da música, né? Porque ele gostava de música, mas somente de uma cantora japonesa, cantora/atriz japonesa, agora eu esqueci o nome da cantora, mas era basicamente a grande paixão dele, e ele sabia todas as músicas, todos os álbuns, e pra ele aquilo era música, sabe? A questão de música no ocidente, de outros estilos musicais, tudo isso não existia, era somente aquela cantora japonesa, até, novamente reiterando, ele conhecer o Ryosuke, que o Ryosuke é um cara que é japonês, mas ele morou muito tempo no exterior, então ele fala inglês, e ele tem toda aquela bagagem do estrangeiro, né, de músicas country, de rock and roll e tudo mais, e é ele que começa a introduzir este universo ao Koyuki, de apresentar esse novo mundo da indústria musical para o Koyuki, o que acaba fazendo com que ele se apaixone, porque a primeira música, o primeiro álbum, né, que ele ouviu foi da banda Dean Reed, se eu não estou equivocado, que é a banda do melhor amigo do Ryosuke, o Ed Lee. E é a partir daí que a história do Koyuki muda drasticamente, não somente a do Koyuki, mas também a de vários outros personagens que vão aparecendo na trama.
O primeiro contato sério que o Koyuki tem, novamente reiterando aqui, é quando o Ryusuke aparece e ele começa a aprender um instrumento musical, que é a guitarra. Ele gosta bastante. Desde o início, a gente sempre teve o Koyuki com uma desenvoltura para isso, mas ele nunca de fato aflorou, né? Teve esse ímpeto de querer aprender de fato até conhecer o Ryusuke, e aí ele aprende a tocar guitarra, ele começa nesse desenvolvimento e a gente vê que é um processo gradativo, né? Ele vai aprendendo aos pouquinhos e a gente vai vendo, a gente vai evoluindo com ele, a gente na verdade vai vendo essa evolução do Koyuki aprendendo a guitarra até a instauração da banda. E essa é a parte mais legal de Beck, que é a formação da banda Beck. O processo de formação da banda, do grupo, é muito interessante, atrelado com o desenvolvimento pessoal de cada um dos personagens. E isso é muito importante nesse mangá do Sakuichi, porque ele dá um desenvolvimento intrínseco para cada um dos integrantes da banda. Ou seja, cada personagem ali possui seus próprios valores e seus próprios objetivos. Eles estão em um ambiente, em um micro-organismo ali, que é o Beck, onde todos trabalham em um propósito único, né, em um objetivo comum entre eles. No entanto, cada um tem os seus próprios valores, tem os seus objetivos, tem as suas ambições e tem aquilo que quer alcançar. Então é legal porque a gente vai vendo o desenvolvimento de cada um dos 5 integrantes. Então por mais que cada um seja uma parte, uma peça importante, uma engrenagem do todo que é o Beck, cada um tem o seu próprio universo. E a gente navega nesse universo, a gente explora esse universo com esses personagens, o que é uma coisa intensa. Por exemplo, eu não vou comentar aqui no geral, mas a gente tem o Shiba, que é um dos vocalistas, ele chega um momento ali que ele se sente menosprezado dentro da banda, ele se sente apagado porque o Koyuki é um vocalista aparentemente melhor, né? Então ele sente que ele não tem espaço ali, então ele precisa se afastar um pouco da banda para se encontrar, melhorar, reafirmar os objetivos dele, quem ele é, entender, sabe, e desenvolver, melhorar, aperfeiçoar e então voltar pra banda com mais autoestima e confiança. Então a gente tem esse ponto e a gente tem o Ryusuke, que é o guitarrista, um dos personagens mais enigmáticos ali da história, que a gente tem um desenvolvimento com ele, uma história, uma narrativa bem mais complexa, bem mais profunda, que envolve gangue, envolve tiroteio, envolve morte. Então, pra você ter noção, Beck é um mangá muito completo. É um mangá que tem uma narrativa que te joga num ponto fixo, né, vamos dizer assim, que tem aquela questão mais objetiva, mas ao mesmo tempo explora questões secundárias que são bastante importantes, porque elas se mesclam com o objetivo primário, sabe? O escopo ali da história. Então, se assim como eu, tu gosta de um bom mangá com desenvolvimento, na verdade uma boa história, com um incrível desenvolvimento de personagens, Beck é uma ótima indicação pra ti. E outro ponto que eu não posso deixar de comentar aqui são os altos e baixos da banda e também dos personagens, porque eu acho que esse é um dos pontos máximos de Beck, assim como vários outros. Eu acho que eu vou comentar isso diversas vezes, porque é difícil você delinear um ponto majestoso de Beck isolado, porque não tem como, são vários pontos ali que são interessantes. E esses altos e baixos aí da banda, né, os aclives e os declives e tudo mais, também dos personagens, é interessante porque a gente percebe como que é o mundo, sabe? Porque o Beck, ele vai trazer, o mangá vai trazer essa ideia do mundo musical, do cenário musical e da indústria e da formação de uma banda e tudo mais, nos mínimos detalhes e nos detalhes mais realistas possíveis. É isso que faz de Beck um mangá interessante, pelo menos na minha opinião, porque a gente vê tudo aquilo ali como um recorte da realidade. Não é uma parada que você vê, um mar de rosas, mil maravilhas, é difícil. É um processo árduo, cansativo e às vezes nem vale a pena. E o mangá, em vários momentos, ele faz questão de retratar isso, de mostrar isso pro leitor, o que é muito importante, pelo menos ao meu ver, porque faz valer todo o processo, né? Você compra a ideia, faz com que você queira ficar ali, tentar descobrir até onde eles vão conseguir aturar tudo aquilo. Com isso, a gente vê bastante coisa acontecendo, né? Nós temos a questão do drama, da comédia, do desespero, da vitória e, sobretudo, a superação dos obstáculos. Eu acho que quando eles conseguem sobrepujar todos os problemas e ainda assim se manterem firmes, sabe, fiéis aos seus propósitos e como banda, que é a parte mais difícil, é o ponto mais complicado, e isso é batido na tecla diversas vezes ao longo da história, de, por exemplo, eles são jovens, eles têm um futuro muito grande pela frente e talvez alguma adversidade pode fazer com que eles se separem. E é o que acontece várias vezes, né? Começa uma banda, não dá certo, eles se separam. Basicamente
basicamente isso aconteceu no início do mangá. Antes de ter o Beck, o Ryusuke era de outra banda, a BLM, se eu não estou equivocado, com outro cara que acabou se desfazendo. Então é uma coisa comum nesse universo aí. E só de saber que o Beck, ele conseguiu sobrepujar todas as dificuldades, né, e ultrapassar esses limites, e ter essa superação, já é um ponto muito legal e já mostra o quanto eles estão comprometidos com o negócio. Cada um dos personagens. E pra finalizar aqui, outro ponto que eu queria comentar, que não dá pra deixar de comentar sobre isso. Como eu comentei, é difícil listar todos os pontos pormenores aqui de Beck, o que faz o mangá ser interessante e tudo mais, porque levaria muito, mas muito tempo mesmo, e eu não tenho paciência, principalmente eu que edito os vídeos, então, meu Deus do céu, eu não aguento, passou de 20 minutos e já tô morrendo aqui. Então eu vou comentar aqui, como eu já supracitei, só os pontos mais importantes, os pontos mais relevantes aqui, pra tu entender por que Beck é um mangá incrível e por que tu deveria dar uma chance, uma atenção a mais aí para Beck, tá? E o outro ponto que é muito importante salientar aqui é a questão da indústria musical. Nós temos retratado ali em Beck diversos momentos sobre o drama da indústria musical. E isso já foi batido também em outros mangás, em outras histórias, melhor dizendo. Se não estou equivocado, em Bot The Rock tem um episódio ali, a Bot tá conversando com a baixista e ela fala basicamente sobre essa questão de criar músicas não que o público quer, mas que o público precisa. Então aqui em Beck a gente tem basicamente essa mesma linha de raciocínio, que é a questão de as críticas de que a indústria musical atualmente só quer criar músicas pop sem valor nenhum, sabe, sem agregar nada para a vida das pessoas, mas que geram dinheiro. E basicamente todas as bandas estão seguindo por este caminho. Ou seja, fazer música pop sem valor é o que dá dinheiro, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Mas é batido na tecla a questão de é preciso fazer músicas com sentimentos autênticos, que tenham um valor real para as pessoas, não o que elas querem, mas o que elas precisam. E o Beck de fato vai contramão a tudo que a indústria atual propaga, porque o Beck é uma banda autêntica, com letras autênticas, com sentimentos, né, reais, valores significativos. Então a gente vê esse processo de criação da música, dos personagens, né, principalmente do Koyuki, que escreve a maioria das letras ali pra banda, e ver como eles vão na contramão de tudo isso e fazem de uma maneira que a indústria não quer, sabe, mas fazendo aquilo que o público precisa ouvir. É incrível como eles conseguem cativar, porque eles conseguem alcançar as pessoas pelo poder do sentimento, sabe, o poder de fato da letra, da música. Isso é muito legal, enquanto você vai lendo ali, você vai sentindo, captando esse feeling e vai vendo que tudo vale a pena, principalmente quando você faz algo de coração, você faz algo com todo o seu sentimento. Bom, e chegamos aqui ao final desse vídeo comentando sobre o mangá Beck, um mangá incrível, intenso, essa review maravilhosa aqui. E fica aí a recomendação pra você ler Beck, porque é muito bom, tá bom? E se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, na verdade. Por isso eu peço, deixa o teu like aqui, é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se tu não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou do mangá Beck, ok? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!